lugares mais profundos. Então fala para Deus: Deus, eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Espírito Santo de Deus, leva-nos mais profundo. O nosso coração é seu, ó Espírito Santo de Deus. Pode entrar, é tu.
ao Senhor. Quero me afogar nas tuas águas, Senhor. Esse é o lugar que eu quero estar. O Espírito Santo de Deus me leva até esse lugar. Abra totalmente o seu coração. Receba renovo de Deus sobre a sua vida. Hoje é o dia. Esse é o momento. Essa é a hora. Deus quer derramar. Deus quer liberar muito mais de você e através de você. Glória ao Senhor. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me Coloca afogando sua mão no seu coração, declare isso ao Senhor. Estou Declare. me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me uma vez, afogando declare. em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Amém. Graça e paz. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Irmãos, graça e paz. Mais um domingo para nós podermos adorar o Senhor. E nós queremos abra sua Bíblia, lá em Salmos 73. No final nós traremos os recados, estaremos orando, como todo domingo, todo culto, nós estamos orando pela cidade, pela vida dos nossos irmãos, que não estão vindo. Salmo 73. Amém? Aleluias. Dá um tempinho para os irmãos abrirem. Salmo 73 diz o seguinte: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Mas quanto a mim, porém quase me ressalvo os pés, pouco faltou para que me desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes
ao ver a prosperidade dos maus, para que eles não há preocupação e o seu corpo é forte e sadio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura do seu coração, e deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo volta para eles e os tem por fonte de qual bebe com altivez. E eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que eles são ímpios e sempre tranquilos. Aumentam as riquezas. Com certeza, foi inútil conservar o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado, e se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ó Deus, só refletir para compreender isso. Achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que encontrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Esse salmo, escrito por Asaf, num momento de grande reflexão para a vida desse homem. Acende essa lâmpada aqui, por favor. Essa aqui. No momento de grande reflexão, quem era Asaf? Asaf, ele era um ministro, ele era um levita na casa do Senhor. Asaf era alguém que dedicava a sua vida na obra, nós poderíamos dizer dessa forma, cuidando das coisas do Senhor, assim como seus filhos também. Asaf era aquele que tocava, além de ele ser responsável pela música, além de ele ser o responsável por todos os outros instrumentalistas, digamos assim, ele também tocava um instrumento parecido com aquele prato ali de bateria, onde ele batia, e ele era um ótimo instrumentista, alguém dedicado a fazer o bem, alguém dedicado a conduzir o povo à adoração, alguém dedicado a ensinar as outras pessoas a viver, a adorar. Ele era um levita. E chegou um momento na vida dele que ele começou a se questionar a respeito de algumas coisas. Ele começou a perceber que ele gastou a sua vida inteira em procurar fazer o bem e em tentar ser correto. Em algum momento ele se questionou quando ele começou a olhar as outras pessoas que não faziam nada daquilo que ele fazia. Porque às vezes na nossa mente, na nossa concepção, a gente tem ainda aquele pensamento que se a gente fizer o bem, tudo de bom vai vir para nós. A gente tem aquela concepção de que se a gente fizer tudo certinho, então todas as coisas vão caminhar certinho para nós. Mas o outro lado é que quando a gente faz a coisa errada, Deus nos perdoa. Então, a gente sempre está achando que as coisas têm que ser boas para nós. Porque se a gente errar, Deus nos perdoa. Mas se a gente fizer certinho, então a gente tem um mérito. E Asaf chegou no momento que ele começou a fazer uma comparação, e uma comparação que desmotiva. Por quê? Obrigado. Porque quantas vezes ele ficou olhando e observando, e ele começou a falar assim: escuta, eu estou aqui dando o meu melhor, eu estou aqui procurando fazer o bem, eu estou servindo a casa do Senhor, mas parece que as coisas não andam na mesma velocidade que andam aqueles que não servem a Deus.
A gente vê isso com pessoas que às vezes dedicaram grande parte da sua vida, às vezes líderes, ministros de louvor, músicos que às vezes falam, nossa, eu tentei muito. O que eu fiz na igreja, mas hoje eu toco porque parece que aqui fora as coisas eram melhores. Quantas pessoas a gente conhece assim? Às vezes muitos líderes, depois de conduzir o povo, chegam a uma conclusão que fala assim, gente, eu tentei anos e anos fazer o bem, mas parecia que as coisas não alavancavam na mesma distância, da mesma velocidade que acontecia lá de fora. E ele começou a comparar isso, e ele falou assim, olha, eu passei perto de desanimar de tudo. Eu passei perto de abrir mão de tudo. Ele diz o seguinte, quanto a mim, porém, quase que me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Então Asaf começou a chegar a uma conclusão. Parece que aquele que não tem uma devoção, uma dedicação, as coisas acontecem mais fácil. Parece que por mais que eu busque fazer o bem, eu olho para aquele que é arrogante, parece que o arrogante vai prosperando. Talvez essa seja uma das perguntas que acontece dentro de muitos de nós. O ser humano, ele vive de comparação, mas o problema é que a gente compara com as pessoas erradas. A gente compara às vezes e fala assim, nossa, aquele ali, ele não tem uma vida com Deus, ele não é fiel a Deus, ele não frequenta igreja nenhuma, parece que as coisas caminham, ele faz a coisa que é errada, ele faz rolo. Às vezes a gente conversa com alguns empresários e ele fala assim, eu pago meu imposto, tudo certinho, eu pago meus funcionários tudo em dia, eu faço o melhor que eu posso, atendo os meus clientes da melhor forma, mas parece que não sobra nada. E as pessoas ainda vêm e tentam tirar aquele pouco que me sobra, enquanto eu olho o outro lá, ele trabalha com material de terceira, ele não trata os clientes bem, ele não paga os funcionários, e parece que ele só prospera. Às vezes eu conversando com um rapaz, ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa. E a gente vê isso muito no meio empresarial, às vezes pessoas que vão lá e como se diz, dá o pulo, compra tudo que pode comprar, e depois declara falência ou some. E aí você fala assim, e ele agora anda numa casona, ele tem rancho, tem isso, tem aquilo. E as pessoas começam a pensar, será que vale a pena a gente continuar no caminho que a gente está? Porque eles prosperam. Aí ele fala assim, ao ver a prosperidade dos maus, ele estava falando assim, gente mal prospera. Gente que faz a coisa errada, dá certo. E ele diz o seguinte, olha, parece que na vida deles não tem preocupação. Aí você olha lá, aquela pessoa às vezes desfrutando de tantas coisas, você fala assim, gente, nem se eu trabalhar a vida inteira eu vou dar conta de desfrutar o que ele está fazendo. Mas eu só não vou dar conta porque eu faço a coisa certa. Fala a verdade, quantas vezes isso não vem na mente? Assim, parece que se eu estivesse fazendo o que ele... Mas não. E ele diz assim, eles não têm preocupação. O seu corpo é forte e sadio. Aí você fala assim, olha lá. Aí você fala assim, eu ainda para completar, ainda fiquei doente. E ele nem doente ele fica. Às vezes a gente vê as pessoas acabando nas drogas, na bebedice, E a gente olha e fala assim, rapaz, esse cara não morre. Agora eu estou aqui cuidando da minha saúde, tomando tudo certinho, e estou cheio de remédio para tomar. O cara está se destruindo e parece que o corpo dele, ele bebe todas, ele usa todas, ele vira noitada e normal. E eu estou aqui e ainda estou doente. Então ele começou a fazer essas comparações e ele diz assim, parece que eles não estão cansados. Eu trabalho, literalmente, eu estou morrendo de trabalhar. Eles trabalham pouco. Eles não apresentam canseiras. Eu estou aqui fadigado, preocupado com tanta coisa, mas parece que eles não têm preocupação e também não se fadigam. Eles estão comendo bem, enquanto aqui em casa, às vezes, eu tenho que regrar. É um pedaço de bolo para cada um, é um bife para cada um. Enquanto eles comem farturas, ele fala assim que os olhos deles saltam de tanta gordura. E o coração dele, cheio de fantasia. Uma vez eu vi uma reportagem de um homem, que depois ele foi preso, e ele gastava todo o seu dinheiro sujo
viajando. Então, quando a polícia entrou na casa dele, tinha lá os vídeos de tudo quanto é praia que esse homem tinha ido. Ele chegava de viagem, comprava outro pacote. Chegava de viagem, então ele ficou anos e anos viajando por tudo quanto é lugar, países, desfrutando. Eu esqueci como é que eles puseram o nome dele lá, mas acho que é tipo um playboy do crime, alguma coisa assim. Aí você olha aquele homem durante muitos anos, você fala assim, e ele postava. E ele tinha um diferencial, cadê a Lúcia? Ele levava a sogra para toda viagem. E aí nas filmagens apareceu ele, a esposa, a sogra, para tudo quanto é país o cara viajava. Você olha assim e fala assim, gente, o que esse cara faz? E ele começou a comparar e ficou um pouquinho triste. E aí depois, ele chegou no versículo 13, ele diz assim, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Talvez você já fez essa pergunta em algum momento, você falou assim, o que adiantou? O que adiantou? Uma vez eu escutei uma pessoa que ela estava prosperando, e aquela fala daquela pessoa, ela contribuiu negativamente para mim. Porque ela disse o seguinte, você acha que se você ficar lá orando, vai mudar o coração de Deus? Você acha que porque você está lá jejuando, e eu fiquei olhando e pensei assim, gente, aí quase que eu fui um fariseu, né? Eu oro, eu jejuo, eu entrego os dízimos, não os meus dízimos, mas eu entrego os dízimos, eu oferto, eu tenho uma vida entregue na obra, e agora, quer dizer que não vai mudar nada? Quer dizer que não tem diferença? Então eu não preciso ficar lá nervoso, com fome, lá, aquela coisa, quem jejua sabe. Vai dando a hora, você já não quer mais preocupar com o jejum, você quer preocupar que hora que vai acabar. Se você está sem relógio, você fica lá, quantos minutos? Que horas são aí? 5 em 5 minutos. E aí, eu saí pensando. Falei, se não vai mudar nada, para que eu preciso fazer isso? Viver essa vida de negação. Diga a verdade se você não já fez essa pergunta. Pois Asaf fez essa pergunta no momento crítico da vida. Ele falou assim, foi inútil eu conservar o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Aí ele fala o contrário, tudo que ele falou de bom a respeito do ímpio, ele fala de mal a respeito dele. Ele fala assim, você sabe por quê? Eu jejum, eu oro, e eu sou afligido, eu sou castigado. E se eu tivesse falado alguma palavra, metade do que eles falaram, já tinha acabado para mim. Ele começou a revelar ali uma indignação. A gente vê isso, às vezes a pessoa, já encontrei, tive o privilégio, né, de conversar com alguns pastores, e eles disseram assim, não, eu gastei foi minha vida inteira, os meus filhos na obra. Quantas vezes eu abri mão da minha vida para gastar na vida? Aí o pastor, mas não valeu a pena? Será que não vale a pena? Vamos discorrer aqui. Ele diz o seguinte, se eu tivesse, aí ele diz assim, em só refletir para compreender isso, achei essa tarefa pesada de mim. Mas ele chega a uma conclusão. Ele fala assim, sabe de uma coisa? Só de eu ficar pensando nisso, eu já estou pesado. Essa tarefa é pesada demais para mim. Porque existem algumas coisas que a gente não compreende na hora. A gente não sabe por que as coisas não funcionam. E não adianta, às vezes, naquele momento, a gente tentar encontrar essa explicação. Ele diz assim, pesado demais. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente põe eles em lugares escorregadios e faz cair na destruição. Aí ele diz o seguinte, olha, até que no momento eu parei de levantar esses questionamentos. E eu cheguei a uma conclusão. Eu fui buscar o Senhor. Irmãos, até no momento que ele falou assim, quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu comecei a ficar angustiado. Eu comecei a ficar desanimado. Eu comecei a me entristecer. Porque você olha para o ímpio e às vezes você fala assim, gente, para que tentar ser justo se o injusto é que prospera? Para que tentar ser honesto se o desonesto é que sai ganhando? Para que eu vou falar a verdade se muitas vezes o outro com a mentira consegue grandes coisas? Para que eu vou tentar ser um bom pagador? Para que eu vou ficar insistindo nesse casamento? É briga em cima de briga, é discussão em cima de discussão, se na verdade o meu amigo já largou,
já casou com a mais bonita, mais arrumada, e é tudo. Ou a mulher vice-versa fala assim, agora eu arrumei lá. Não, gente, espera aí, só por conta de Deus. Quantas pessoas falam assim, não, para que eu vou ficar insistindo nisso? Não. Algumas pessoas falam assim, para que eu vou insistir nisso? Eu quero é ser feliz. Para que eu vou ficar insistindo com esse marido arrogante, com essa mulher arrogante? Para que eu vou ficar gastando tempo nisso? Eu quero é ser feliz. Eu largo aqui e Deus vai me perdoar. E lá na frente, eu conheço muitos que deu certo. E está muito feliz. Ainda para completar a espiritualidade, falei, está tudo na igreja agora. Só mudou o endereço. Então a gente fica pensando assim algumas coisas a respeito disso, mas lá em Provérbios fala algo interessante. Se você quiser, que eu vou correr um pouquinho na Bíblia. Ele diz o seguinte: não te inveje dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja violência, e os seus lábios falam para ferir. A Bíblia fala que nós não devemos comparar. 24:1. A Bíblia fala que nós não devemos fazer comparações. Fala assim, essas comparações são pesadas para mim. Então lá no versículo, se você estiver anotando na Bíblia, lá no capítulo 73 do Salmo, você vai marcar no cantinho da Bíblia para você lembrar isso. 73, capítulo 2, você vai pôr uma flechinha assim, se você não tem dó de marcar sua Bíblia, e você vai pôr Provérbios 24:1. É onde ele fala que a gente não deve comparar. Aí lá na frente, se você estiver anotando, em Salmo 73, no versículo 13, quando ele fala assim, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, você vai anotar na frente, Mateus 5:45, porque ele diz o seguinte, quando ele pensa que foi inútil. Aí lá em Mateus 5:45 diz o seguinte, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estás no céu, porque ele faz o sol nascer sobre, fala assim, os maus e os bons, vir a chuva sobre os justos e os injustos. Aí você pensa assim, se o sol vai nascer para o bom e para o ruim, de todo jeito eu vou ter sol. Se a chuva vai vir para aquele que é mau e para aquele que é bom, de todo jeito eu vou ter chuva. Aí ele diz o seguinte, então qual que é a diferença? Quando você corre um pouquinho mais, vamos voltar lá, nosso texto-chave é o Salmos 73. Ele diz o seguinte, no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual que é o fim deles. Irmãos, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual é o fim deles. No versículo 21 ele diz o seguinte, quando o meu coração estava cheio de amargura e no meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela tua mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na tua glória. Que tenho eu no céu além de ti, para que poderia eu querer na terra além de ti? Aí ele chega num lugar que ele fala assim, no terceiro ponto, até que eu entrei no santuário, até que eu fui buscar o Senhor, até que eu fui clamar ao Senhor, e eu descobri que o caminho deles são caminhos escorregadios. E eu descobri que eu não tenho nada na vida maior do que a presença de Deus. E eu descobri que, por mais que às vezes um momento de crise na minha vida, de circunstância, o Senhor, Ele é comigo. E Ele diz o seguinte, olha, o que tenho eu no céu além de ti? E o que eu poderia querer mais na terra além de ti? Irmãos, quando a gente chega nesse nível de falar assim, Deus, o que eu poderia ter na terra além do Senhor?
Existe alguma coisa mais do que Deus que você pode ter na sua vida? Quando ele chegou nessa compreensão, ele descansou o coração. E eu imagino que o próximo culto, aonde Asaf foi ministrar, foi um culto de quebrantamento, de reconhecimento, de superação de crise, de superação das suas perguntas, das suas angústias, porque ele falou assim: olha, não tem nada mais, não tem nada mais, o meu coração se desfaleçam, Deus, e a sua fortaleza no meu coração é a minha herança para sempre. E ele descobriu que a maior herança, que a maior conquista que ele pode ter é quando ele encontra esse lugar no Senhor. Sabe, irmãos, a gente é questionado o tempo inteiro a respeito da nossa oração, a respeito da nossa santidade, a respeito da nossa busca. Por que a gente levanta um domingo de manhã para poder estar num lugar como esse, num tempo como esse? Por que a gente gasta um tempo de jejum no momento que a gente mais gosta, às vezes a refeição que a gente mais gosta é o café da manhã? Aí ele começa a falar lá em Salmos, eu quero te falar uma coisa, Salmos 37, a gente começa a pensar a respeito de uma coisa, um versículo bem conhecido que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o teu direito brilhe como ao sol do meio-dia. Deixa eu te falar uma coisa, vale a pena continuar adorando ao Senhor, vale a pena continuar o justo sendo justo, o íntegro procurando a cada dia mais a integridade, aquele que se consagra, cada vez se consagrar mais ainda, porque esse é o tempo que o Senhor chama aqueles que são os seus. A gente vê pessoas vividas e movidas por muitas crises, porque às vezes elas começam a comparar, e a comparação, irmãos, ela tem que ser para cima. Quando a gente pensa em comparar alguma coisa, a gente sempre compara com alguma coisa menor que nós, para que justifique a nossa deficiência. A gente começa a perceber que a comparação, ela vem do infantil, ela vem da criança, a criança que compara. Você chama a atenção de um filho, o que o filho fala? Não, corrige o meu irmão também, corrige a minha irmã também. Não, mas não foi só eu que errei. Ele nunca compara que ele precisa melhorar, que ele precisa crescer, que ele pode ser diferente, que existem pessoas que podem ser referências boas para ele, mas ele começa a comparar o quê? O pior. E quando a gente começa a pensar, a gente foi ensinado, e isso que às vezes tem sido um mal do nosso momento, da nossa nação, porque a gente foi ensinado que é o seguinte: olha, Deus tem o melhor para mim. E aí quando a gente olha para fora, a gente fala assim: mas qual que é o melhor de Deus? Se eu renuncio, por exemplo, um namoro, o jovem vai lá e começa a namorar. Espera em Deus, chora, ora, assim como a Lorena pediu muito a Deus. E aí Deus foi lá e atendeu o pedido da Lorena. E aí de repente a gente vai lá e vai ter um namoro. Aí a gente fala assim: para que eu vou ter um namoro santo? Se na verdade o outro não tem. Se na verdade o meu amigo não tem, é bem sucedido, irmão, porque Deus fala pessoalmente com você. Com falou comigo e com a Lorena. Então hoje muitas coisas que a gente colhe é porque a gente um dia não comparou com as nossas referências, às vezes, dos nossos amigos da época. Porque a gente entendeu que Deus falou com a gente uma forma, e segundo essa forma a gente foi, namorou, noivou e casou, e agora a gente tem os nossos filhos, e agora nós temos a oportunidade de falar isso para eles. É uma marca que eu vou levar para a vida inteira. Então valeu a pena. Valeu a pena eu sair correndo, valeu a pena eu tomar um banho de água fria, valeu a pena a Lorena falar: sangue de Jesus tem poder. A menina ali acordou. Sai de perto de mim. Porque a gente não ficou comparando. E aí como é que a gente faz? Não, mas todo mundo faz. Mas todo mundo vive assim. Mas ninguém paga os impostos certinho. Mas ninguém é tão santo assim. Mas ninguém tem uma vida de oração o tempo inteiro. Mas ninguém lê a Bíblia desse jeito. Irmãos, qual que é a nossa comparação? Você é ímpio? Sim ou não? A gente, em nome de Jesus, não, irmãos. O pessoal ficou meio com medo. Falou assim: eu não sou. Amém? Então, nossa comparação é o seguinte: nós estamos falando com aqueles que são justos. Você é justo? Sim ou não? Irmão, mesmo que a gente pratique algumas coisas, que às vezes ainda não está, mas a gente busca justiça. E Cristo nos
Justifica. Então, peraí, você é justo? Então, por que você se compara com o pior? Entendeu? Por que no momento da gente alavancar, a gente se compara com o pior? Eu não sou ímpio. Eu não sou injusto. Então, a minha comparação tem que ser com alguém mais justo. Então, a minha referência tem que ser com pessoas que se santificam mais, que buscam mais, que oram mais, que lê mais, que buscam o crescimento. Mas aí no momento, a gente olha para aqueles que não têm compromisso com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eles vão receber as suas recompensas. Eles vão receber o seu mérito, aquilo que eles fizeram. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então eu quero te falar uma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vale a pena lutar quando ninguém quer lutar. Vale a pena perseverar no casamento, perseverar no ensino dos filhos, perseverar na sua vida com Deus, perseverar na sua fidelidade, na sua devoção, na sua busca. Vale a pena. Não faça como um momento eu parei e falei assim, quando eu estava preparando para essa palavra, eu falei, gente, eu já fui assim. Porque eu falei assim, então, eu vou ficar aqui até meio-dia, 1 hora, passando fome, e o outro que não vai jejuar vai receber mais do que eu a mesma coisa? Ah, não. Aí o que a gente fala? O que a criança fala? Isso é injusto. Isso é injusto. Não, irmãos, Deus é justo. E Ele é justo com você. Toda vez que você for comparar alguma coisa, compare com alguém que seja melhor. Toda vez que você for buscar uma referência, busque referência de um bom casamento. Não busque referência de quem casou, recasou e casou de novo. Busque referência de quem casou e resistiu o temporal do casamento. Busque referência dos filhos que foram criados no Evangelho. Quando eu olho para meus meninos, eu fico buscando referência daqueles homens que hoje os filhos estão cuidando de outros filhos. Quando eu olho uma família inteira assim, eu começo a pensar, e aí eu paro e falo, gente, aquele homem passou. Já ficou velho, os meus meninos ficam ouvindo aquele rapaz desescope lá. O pai é pastor, os filhos tudo no Evangelho, pregam. Aí eu falo assim, essa é a referência que eu quero para minha casa. Porque eu olhando para eles, eu vou ver que vale a pena. Eu olhando para eles, eu vou saber que isso faz sentido na minha vida. Então, você quer vida de santidade? Se santifique mais. Não se iguale àqueles que não têm nada a ver com esse Evangelho. Não compare. A gente vende uma imagem, mas a gente acredita na imagem dos outros. Muitas vezes a gente vende uma imagem de que está tudo bem, mas a gente acredita que a imagem do outro é melhor. É assim quando a gente abre e vai para as redes sociais. A gente vende uma imagem que está tudo bem, mas lá no fundo, às vezes a gente vê alguém bem e a gente fala assim, nó, que coisa. Acredite na sua imagem. Acredite no seu compromisso com Deus. Acredite na sua renúncia ao Senhor. Porque é ela que fará você caminhar ainda mais para frente. Amém? Lá em Efésios, mas antes da gente abrir em Efésios, talvez a nossa vida, ela seja muito melhor do que a vida daqueles que a gente está acompanhando ou seguindo. Agora tem um tal de seguir, né? E às vezes a gente fica lá admirando a vida do outro. Deixa eu te falar, sua vida é muito melhor. Amém, irmãos? Você consegue olhar a bondade de Deus na sua vida? Sua vida é muito melhor. Às vezes você vê aquele cara lá e você está lá com um problema dentro da sua casa, e você vê aquela família linda, você vê aquela pessoa, aquela coisa, numa mansão, no tudo. Não, irmãos, muitas daquelas pessoas ali olham para a sua vida e falam assim, eu queria ter a vida que você tem. E você querendo ter a vida que o outro tem. E lá em Efésios 6, ele fala o seguinte, 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneceis inabalável. Sabe, irmãos? Você precisa estar fortalecido no Senhor, para você resistir o dia mau. Para o dia que você começar a se questionar se vale a pena, o seu coração,
a presença de Deus na sua vida possa bater lá e falar assim, vale a pena buscar a justiça. A gente vive num momento no nosso país onde as pessoas não acreditam em gente justa. Ontem eu estava conversando com um rapaz, e aí quando a gente está estudando isso aqui, o texto, anotando, eu paro um dia, anoto, paro o outro, e ele falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, não existe homem honesto no Brasil. Eu falei, por quê? Qualquer um que se dizer honesto, o dia que ele for trabalhar com o seu dinheiro, ele vai te roubar. Porque a gente está vivendo um tempo que a gente não acredita em justiça. E por que tem muitos homens nas repartições públicas, nas igrejas, nos hospitais, que se dizem homens tementes a Deus, mas que estão tendo atitudes injustas, incoerentes, porque acharam que não valia mais a pena. Acharam que quando eles foram olhar, eles olharam todos os amigos, e ele falou assim, por que só eu vou ser diferente aqui? Deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para você ser diferente. Deus te chamou para você ser a diferença. Deus te chamou para as pessoas acreditarem que existe homem justo sim, que existe mulher justa sim, que existe um homem que renuncia pelo casamento, uma mulher que renuncia pelo casamento, que existe pais que morrem pelos filhos, que existe filhos que honrem os pais. É para isso que Deus está levantando essa geração. Mas é necessário com que essa renúncia na nossa vida seja diária. Existe sim. A pessoa diz para mim, olha, eu vou te falar uma coisa, não tem jeito de você ser vendedor sem ter a mentirinha do gasto. Que mentirinha do gasto? Você pode ser o maior vendedor sendo aquele que fala a verdade. Porque a mentira, ela não tem sua vida muito longa. Mas a verdade, ela faz diferença. Irmãos, eu particularmente, eu tenho o costume às vezes de ficar observando, né, o que as pessoas falam. E às vezes eu chego num lugar e vejo que a pessoa está mentindo. Eu falo, obrigado. Eu podia até querer comprar a coisa, mas se eu ver que ele está um pouquinho assim, porque eu gosto de gente que fala a verdade. Quando a pessoa chega e fala, vou te falar a verdade, isso é assim, assim, assim. Às vezes ele me convence. Eu levo. Porque acima da mercadoria eu estou tratando com alguém que é o quê? Justo. Aí você vê aquela pessoa assim, não, obrigado. Não, mas você não, obrigado. Porque produto tem em todo lugar. Mas justiça, nós estamos à procura. O país está à procura. E quem são essas pessoas? Fala assim, sou eu. É a minha casa. É a minha casa. Assim como Asaf era um levita e os seus filhos também, aquela casa chegou à conclusão que valia a pena. Eu quero te falar uma coisa, vale a pena sobre sua vida. Vale a pena sobre sua casa. Começa a crer e parar de pensar, eu estou desanimado. Desanimado por quê? Porque a gente está olhando os outros. Porque, infelizmente, essa é a tendência do homem. Irmãos, e ele fala assim, olha, sabe o que você precisa para passar nesse dia? Irmãos, quantas vezes, às vezes eu vim para o culto aqui, e eu pensava assim, Deus, será que eu vou ter que mudar o jeito de eu pregar? Porque eu não dou conta de fazer promessa. Só para minha esposa. Falou que eu estou em promessa de campanha com ela já tem 18 anos. Porque eu sempre falo para ela que as coisas vão melhorar. Ela falou assim, essa campanha aí sua nunca acaba comigo. Eu falei, mas é porque eu creio que vai melhorar e está melhorando. Mas aí eu ficava pensando assim, Deus, possível? Eu tento ser honesto, eu tento trazer uma palavra, ler a Bíblia, estudo, procuro. E às vezes a gente vê uma igreja que abriu ali, ontem, parece que está lotada. Parece que o povo vai lá. E teve uma época na nossa igreja que ainda algumas pessoas falavam assim, essa igreja vai fechar. O fulano falou que a igreja vai fechar. Eu falei, não é possível. O que é isso? Será que eu vou ter que mudar o meu discurso, minha fala? O que eu vou ter que fazer para que as coisas possam acontecer? Será que vale a pena eu carregar meus meninos, novinhos, meus meninos desde pequeno carregados para todo lado, para a igreja, tudo de 11, de carona? Será que vale a pena fazer tudo isso? Porque qual que é o sentido disso? A gente entra nesses momentos. Será que vale a pena eu ir lá e investir na vida de uma pessoa, eu gastar o tempo na vida dessa pessoa? Para quê? O outro ali não faz nada disso. Então, irmãos, quando essas coisas virem, você precisa
estar cheio das armaduras para que você possa resistir o dia mau. É esse dia da dúvida. É o dia que a crise bate na sua porta. E aí você vai dizer assim: o que tenho eu de mais importante do que Deus na minha vida? O que eu posso ter de mais valioso do que Deus na minha vida? Sabe por quê, irmãos? Porque agora nós estamos chegando num tempo que o dinheiro não vale mais nada. Que os grandes prédios não julgam mais nada. Talvez você que está aqui essa manhã tem mais condição do que um empresário de 3 meses atrás. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você está vivendo muito melhor do que alguém que tinha milhões há 3 meses atrás. E que está correndo o risco dos seus grandes imóveis se tornarem apenas um barracão. Entendeu? Agora, por que a gente às vezes fica questionando, achando que está difícil demais? Nós estamos chegando no momento que o nosso maior tesouro é somente a presença de Deus. E aí, se você quiser só anotar em Malaquias 3:18, ele diz assim, fala assim: então, vocês verão, repita comigo, então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. De que lado que você está, irmão? Então fala assim: vale a pena. Você só não encosta no seu irmão, mas fala para ele assim: vale a pena. Continue a procurar as coisas certas. Continue a ser prudente. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Irmãos, a recompensa há sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. As pessoas vão olhar para você e vão ver que a bênção do Senhor está sobre ti. Não se preocupe com o pasto do vizinho. Amém? Eu me lembro uma vez que os meninos falaram assim: pai, aqui na igreja não tem adolescente, não tem jovens. Eu falei: não, que legal. Que ambiente propício para promover isso. Porque imagina se você estivesse no lugar onde já tivesse tudo arrumado. Hoje, o louvor é composto com grande parte ou com quase todos os adolescentes. Valeu a pena. Então eu quero essa manhã que você pense a respeito disso. Talvez você entrou aqui, nós estamos vivendo dias delicados, e você chegou perguntando para Deus: Deus, será que vale a pena? Vale a pena o ministério? Quanto que eu gastei da minha vida no ministério para chegar nisso? Não, irmão, não chegou nisso. Deus vai te levar lá. Lá. Muito mais longe. Será que vale a pena tudo isso? Eu quero te falar uma coisa. As pessoas vão ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Amém? Não deixe de buscar. Não pense que não vale a pena jejuar. Não pense que não vale a pena ter uma vida. Para que eu vou ler? Nossa, eu já li a Bíblia, tudo quanto é, irmãos. Continue lendo. Porque a cada dia tem uma revelação nova, um tempo novo, um momento novo sobre a sua vida. E essa manhã eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Que você pensasse um pouquinho a respeito da sua vida. Assim como Asaf chegou um momento assim que ele teve que resolver a vida dele. Talvez você é alguém que já gastou tempo demais na sua vida ministerial, mas você está morrendo aos poucos. Porque você está achando que não vale a pena. Você está achando que já fez o que tinha que fazer.
Talvez você é aquele que já se desgastou demais tentando ajudar as pessoas. E você diz, não compensa. Não, irmãos, compensa sim. Talvez como Asaf falou, eu estou aqui com os meus filhos, gastando a minha vida aqui. Um domingo como esse, enquanto os outros estão lá preparando a carne para pôr na churrasqueira. Não, irmãos, você verá a diferença dos que servem e dos que não servem. E eu quero orar pela sua vida. Porque eu quero que essa manhã você chegue à conclusão que Asaf chegou. Quando ele diz assim, Senhor, eu entendi. O caminho deles não vai muito longe. Isso não é vingança. Porque às vezes a pessoa está pensando assim, não, eles vão ver, eles vão... Não, é porque o caminho deles, Deus vai cuidar deles. Mas ele falou assim, eu cheguei a uma conclusão. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te afastam de ti certamente perecerão. Quanto a mim, se coloque de pé, irmãos. Diga assim, levanta sua mão e diga assim, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar as suas obras. Levante a sua mão e feche seus olhos. Ó Deus, eu quero orar por cada um aqui essa manhã. Ó Deus, talvez existam pessoas que, assim como Asaf, depois de se dedicarem tanto à justiça, Asaf, Senhor, tinha sua vida dedicada, ó Pai, ao ministério de adoração. Ó Pai, ele era um levita na tua casa, os seus filhos também. Ó Pai, ele também era aquele que trazia revelações, na época tido como um vidente do Senhor. Ó Pai, mas às vezes depois de um culto cansado, ele saiu lá de fora e pensou, Deus, será que vale a pena? Porque como aquelas pessoas são felizes, como o casamento do meu amigo é bonito, como aquela mulher dá certo com aquele homem, como aquele homem dá certo com os filhos, como a casa deles é bonita. Ah, Deus, o que valeu a pena tanta santificação, tanto jejum, tanta oração, tanta leitura, tanta entrega, tantas madrugadas, visitando pessoas, acolhendo pessoas, chorando com pessoas. Quanto recurso investido para buscar mais ao Senhor, quantos retiros, quantas viagens. Ah, Deus, quantos instrumentos. Mas pesado demais estava para mim pensar nisso. Então eu comecei a pensar no Senhor. Então eu comecei a entrar na tua presença. E eu quero declarar que cada um aqui essa manhã possa entrar nessa presença que move, que tira essas dúvidas, que tira a frieza, que acende a chama e que traz a certeza: o que tenho eu, o que posso eu de maior valor conseguir, se não a tua presença na minha casa, se não o cuidado do Senhor na provisão de cada dia, se não os meus filhos crescendo na tua presença. Ah, meu Deus, oh Deus, nós queremos ver a cada dia
teu poder sobre nós. Por isso eu quero repreender toda dúvida, toda comparação que desanima, toda observação que não acrescenta. Oh, meu Pai, as pessoas vão ver na vida de cada um aqui a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Oh, Pai, porque os justos vão florescer. Então que cada um aqui, Senhor, possa voltar os seus passos à tua casa. Cada um possa voltar, Senhor, os seus pensamentos às coisas do alto. Que cada um possa voltar os seus lábios à adoração a Ti. Que cada um, Senhor, possa voltar o seu coração a ser um coração quebrantado, porque o Senhor não resiste um coração quebrantado. Ah, meu Deus, restaura a vida de cada um aqui essa manhã. Que eles possam saber, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena buscar a justiça no nosso país. Vale a pena buscar, Senhor, a coerência nas nossas ações. Vale a pena, Senhor, falar a verdade. Vale a pena, Senhor, ser aquele que se desdobra para ser o melhor naquilo que faz. Eu quero repreender, Senhor, da vida de cada um todas aquelas palavras que foram ditas. Não adianta, por mais que a gente faça, não adianta. Nós queremos que essas palavras caiam por terra. Não faz diferença. Nós queremos que essa palavra caia por terra, porque faz diferença sim. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu oro e eu quero declarar ânimo sobre a vida de cada um aqui. Eu quero declarar, Senhor, a presença do Senhor sobre a vida de cada um aqui. Vale a pena domingo após domingo, culto após culto. Vale a pena, porque estar na tua presença é vida. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus: sopra sobre cada um nesse lugar. Sinta o Senhor enchendo o seu coração nesse momento. Sinta o Senhor derramando óleo novo sobre a sua vida nesse momento. Sinta o mover do Senhor sobre a sua vida, dizendo: vale a pena gastar a sua vida naquilo que é eterno, gastar o seu recurso naquilo que é o reino, gastar a sua saúde naquele que te traz vida. Oh, sinta a presença do Senhor nesse momento.